João 14, irmãos. Se você encontrou, coloque-se de pé, reverência à palavra. Para a leitura do Evangelho de São João, capítulo 14, versos do 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Senhor amado, pedimos a tua bênção sobre a leitura preciosa das Escrituras, e que o teu Santo Espírito venha ter total influência sobre nós. A mim que falo, aos meus irmãos que ouvem, e de maneira, ó Pai, ordeira, mansa e humilde como és, possamos, Pai, albergar em nossos corações a riqueza que acabamos de ler, a preciosidade, o poder que tem uma ação transformadora, ao ponto de causar em nosso coração impacto tal, que as nossas atitudes, o nosso pensamento, passa a ser dirigido por tal preciosa pérola. Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Vamos sentar, amados irmãos. Serei muito breve. Terminaremos no horário 7h30. O título dessa mensagem poderia ser: por que nos angustiamos, Albérica? Tira o Albérica, é só o... Por que nos angustiamos? Por que nos afligimos? Com isso não sei, eu estou de novo aqui, que coisa boa. Por que nos afligimos? Porque o nosso coração, em alguns momentos da nossa existência, ele é tomado por esse sentimento, essa sensação tão terrível, Lene, que Jesus descreveu. Como você sabe muito bem, a palavra angústia, a ideia a ser trazida é de alguém que está enjaulado. Eu não preciso perguntar quem já se sentiu assim, que eu acho que todos nós já passamos por isso. Mas se você não passou, provavelmente passará. A angústia, esse sentimento, André, de alguém que está enjaulado. Você está com as mãos nas barras de ferro, você olha para um lado, vai para um lado, só vê outras barras de ferro, você olha para cima e você se sente nesta prisão emocional, nessa prisão angustiante. E este é o sentimento, Gerson, que os discípulos de Jesus estão. Por isso Jesus vai dizer essas palavras. Mas por que eles estão dessa maneira? O que os levou a ficarem angustiados? Bem, primeiro eles estão vivendo na expectativa de que o seu mestre os deixará. E perder Jesus era perder aquele que multiplica pães e peixes. Perder Jesus é aquele que é capaz de escapar no meio da multidão sem ninguém ver. Perder Jesus é aquele, né, que curou cegos, paralíticos e etc, etc. Então estão vivendo essa angústia. Perder Jesus é perder aquele que se apresentava no modo interpretativo deles como uma possibilidade de romper com o domínio romano. Por isso eles estão angustiados.
E Jesus vai... Sim, desculpe, também tem outra coisa. Estão angustiados porque as palavras de Jesus foram muito duras. Capítulos anteriores ele vai dizer assim: eu vou morrer. E depois ele é mais duro ainda. Ele vai dizer assim: eu vou morrer e tem mais. Um de vocês é o diabo. Ou como o diabo. Um opositor aos propósitos de meu Pai em minha vida. Aí que Pedro vai se levantar, aquela história toda. Ele diz: Pedro, para com isso. Deixa de ter um embuste. Porque você vai me trair. Eu dei 3 vezes, Pedro. Você vai me negar, desculpa, você vai me negar 3 vezes, e um de vocês é como o diabo, um opositor, um traidor. Então imagine o clima na cabeça dos discípulos, e naquele momento ali, por isso que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Não se prendam, ou melhor, se libertem deste sentimento, desta opressão que está sobre vocês. Jesus, em meio àquilo, traz uma palavra de conforto. Agora pense bem, o único que deveria estar realmente angustiado, Leão, devia ser Jesus. Olha só, vamos analisar. Era ele quem ia ser traído, era ele quem ia ser negado, seria ele quem estaria abandonado pelos seus discípulos, seria ele quem sofreria todas as aflições, e dores do próprio corpo, seria ele quem iria para a cruz, morrer vergonhosamente, sendo ele um inocente. Então, quem é que deveria estar confortando quem? O que impressiona mais ainda no Senhor Jesus. Porque estando como ele estava aí, ele está a poucas horas da agonia do Getsemane, ele está a poucas horas da sua crucifixão, ele está a poucas horas de estar em um julgamento injusto. Quem deveria estar acalentando quem? Mas mesmo sabendo de tudo que ocorreria, ele não deixa, Val, de consolar. Ele não deixa de trazer uma palavra que vá trazer segurança aos corações daqueles que o seguem. E as palavras de Jesus também são reconfortantes para nós, porque nós passamos por dias de angústia, porque nós passamos por dias de incerteza, nós passamos por dias de medo, nós passamos pela sombra da traição, da desconfiança, do abandono. Mas as palavras do nosso Mestre nos conduzem à paz. Repito, era ele quem deveria estar sendo acalentado. Eram os discípulos que deviam estar abraçando ele. Não, mestre, fica assim, não. Chega cá, mestre, vem cá, fique tranquilo, o Pai está com o Senhor. Não, é Jesus quem está fazendo isso. O que me remete a uma verdade, uma certeza. Em dias como esse, em que nos sentimos enjaulados, só temos Jesus mesmo. Às vezes a gente quer olhar para o lado, a gente procura alguém, às vezes Deus levanta alguém, mas, por favor, quando todos faltarem, e às vezes todos podem faltar, vá a Jesus. Ouça as palavras do seu Mestre, elas sempre conduzem à paz. Eu não estou dizendo que as palavras dele irão mudar situações, porque às vezes elas não mudam situações. Mas em meio ao que estamos passando, podemos sentir o conforto da sua presença. E como é reconfortante a sua presença. A vida, tantas e tantas vezes, nos reserva situações de angústia. Quero citar algumas que espero não passemos, mas podemos passar. Quando o casamento não vai bem, vocês estão vivendo à beira, à margem de uma separação. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo.
Quando um filho, uma filha esfriam na fé, como é angustiante para um pai e uma mãe ver um filho, uma filha, que criou nos caminhos do Senhor, que trazia para a igreja, e hoje você vê esse filho completamente desligado das coisas de Deus, um crítico, uma crítica ferrenha à sua própria fé. Isso traz angústia. Quando as finanças estão em desordem, como é angustiante, e como nós temos vivido isso, irmãos? Exceto para Gedel, que tinha 51 milhões, mas está angustiado hoje. Do que vale a pena, meu Deus? Gente, eu sou pobre demais. Porque vem cá, será que 51 milhões dá para fazer uma freira de mês? Ô meu filho, essa semana eu gastei 500 conto, pai. Um mês todinho eu gastei 500 conto. 51 milhões, irmão. O que é que uma pessoa faz, hein? Eu acho que dá para comprar um estoque do açaí de um dia, pelo menos. Não sei, eu não sei. Tem que dimensionar isso. Eu sei que são caixas e caixas e malas de dinheiro. Mas como é triste e angustiante quando um pai e uma mãe percebem que precisam contar, e graças a Deus que a gente pode contar com a ajuda de um pai, com a ajuda de uma mãe, dando socorro. Quando a gente pode contar, é triste, a gente fica angustiado, mas também é um conforto quando a gente pode contar com a ajuda da igreja, uma assistência social da igreja, algumas até pagando a conta de água, de luz. É vergonhoso, é angustiante, mas também é reconfortante saber que podemos contar com nossa família de fé. Mas traz angústia quando as finanças estão em desordem. Quando o médico diz é câncer. Ontem faleceu, eu estou um pouquinho ofegante, estou sem a minha bombinha, sentiram, né? É tranquilo, mas não vou desmaiar não, em nome de Jesus, está tranquilo. Ontem faleceu, né, o Marcelo Rezende. Já imaginou a angústia que é ter uma notícia, um diagnóstico desse? O médico disse, tem jeito não. Nossa, meu Deus, que Deus nos livre. É angustiante quando filhos veem os pais se separarem. É angustiante quando filhos veem pais em avançada idade não sendo bem cuidados apropriadamente. Como isso causa angústia a um coração de um filho? Ver um pai que ele ama e trabalhou a vida inteira, mas ter que se submeter a uma fila imensa para ser atendido, chegar de 4 da manhã para ser atendido de meio-dia em um hospital universitário, em uma UPS, em uma UPA. Como é angustiante. Mas, meus irmãos, de fato são infindas as situações que podem nos angustiar. Mas a pior delas tem nas palavras de Jesus a possibilidade de serem cessadas. Porque em Jesus todas as coisas são possíveis. Não há qualquer impossibilidade para o Senhor. Quem sabe você está aqui hoje e está assim, vivendo um tempo desse. Está aflito, está angustiado, suas emoções estão amassadas, como que debaixo de um rolo compressor das dores. E o que você pode fazer? Ou o que você tem feito? Alguns entram em depressão. Outros quebram alianças. Outros não tomam a decisão de mudar a trajetória do caminho que estão seguindo. E no primeiro culto me lembrei de uma situação que eu passei há alguns dias. Peguei a Alemar, fui levar ao trabalho, aí fui lá pela antiga Cian. Aí tinha um mato cobrindo uma pontinha do meio fio, Gerson. Assim que eu passei, o pneu fez. A minha reação foi imediata.
abri a porta, corri lá atrás, fui tirando, o calor da pílula. Aí chega a Elismar, começa a me ajudar, faz segurança, que ali é perigoso, não tinha ninguém. Mas imagina a seguinte situação: o pneu fura, ele está indo trabalhar e eu fico. Isso é hora desse pneu furar? E agora? Porque tem gente que é assim. Quando a situação está muito terrível, ao invés de ele tomar uma trajetória diferente, ele resolve reclamar da vida. Pneu furou. Isso é um azar danado. Pronto. Isso não adianta, meus irmãos. O que adianta é mudar a trajetória. O que adianta é ser resoluto, Danilo, em sair daquela situação. E talvez você está vivendo isso. Como é que seu casamento vai mudar se você continuar agindo e sendo essa mesma pessoa que você é? Como é que sua espiritualidade vai se achegar, se parecer mais com Jesus, se você continua sendo você mesmo? Me lembro agora de Santo Agostinho, já convertido. Santo Agostinho foi um devasso, um homem devasso, um prostituto. Mas quando ele voltou anos à sua cidade, uma das suas amantes, ouviu e disse: Santo Agostinho, Agostinho, é você. E ele fez: sou eu, mas não sou mais eu. Não adianta você vir me tentar, tipo assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Será que é isso que nós temos feito, temos afirmado no dia da angústia, no dia do enjaulamento, da opressão das dores? Ou a gente resolve romper aliança, reclamar, entrar em depressão? Por favor, eu sei que é uma doença, mas tem gente também que às vezes prefere, né? O cara tem um desejo, não é só aquele problema. A pessoa tem uma carência não resolvida. Me lembro agora de uma experiência do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu gosto de ouvir muito. Deus sendo milagre, pai. Quem é essa bombinha? A minha filha linda, né? Licença, gente. Ó pai. Jesus pode curar? Pode, mas vou colocar uma bombinha. Não adianta. A extrema necessidade, a resoluta necessidade de mudarmos a trajetória, e é o que Jesus está fazendo com seus discípulos. Ele está apontando uma direção, ele está apontando um caminho, como está apontando direções e caminhos hoje para você que veio aqui. Glória a Deus. E o que é que ele está dizendo aos seus discípulos nesse dia de dor? Versículo 1. Na direção do campeão da São Bem, que ele está dizendo, olha a Bíblia. É que foi olha o treinamentozinho, amigo. Aqui o juiz sou eu, o técnicozinho sou eu, viu? Se ligue. Parabéns lá, viu, Jéssica? No dia da angústia desses homens, os seus discípulos, o que é que Jesus está apontando para eles? Quem é, Tiago? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. O que é que eu tenho que fazer no dia da angústia, da aflição, da depressão, da agonia, do aperreio, do casamento ruim, das finanças organizadas? Eu tenho que fazer o quê? Crer nele. Crer em Jesus é como que um antídoto nos dias de enjaulamento emocional, no dia dessa angústia, dessa aflição, desse aperreio, dessa agonia. Crer nele, confiar de todo o nosso coração a ele. Me busquem, vocês vão me achar, diz o Senhor. Mas vocês só vão me achar quando me buscarem desatentos? De qualquer maneira?
Quando der, assim, uma vez ou outra, quando não estiver chovendo, é assim? Quando me buscarem de todo o vosso coração. Coração, nesse momento aqui, é o centro da vida, o centro das emoções. É assim que a gente toma o antídoto, crendo, confiando em Jesus. O interessante aqui é o que Jesus está recomendando, ordenando. Só Deus poderia ordenar. Só Deus poderia requerer que alguém confiasse nele. E como nós já estudamos, vocês se lembram muito bem no Evangelho de João, existe toda uma cristologia, tudo convergindo para Cristo. E o que Cristo está fazendo mais uma vez aqui é dizendo: vocês estão sofrendo, vocês estão aperreados, vocês estão angustiados, vocês estão com lundum, estão lisos, Creio em mim, porque eu sou Deus. Às vezes a gente olha para Jesus só como um guru, Gerson. Um guru que pode trazer uma palavra mágica para a gente, tudo vai mudar. Ou a gente encara a palavra de Deus como um livro de autoajuda. Me dá uma palavra, Senhor, eu estou tão precisado, Senhor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, Pai. Senhor, me deu da palavra. Um de vós é como o diabo. Vixe, Pai. Enquanto a gente encara a palavra de Deus assim, meus irmãos amados, nós precisamos encará-la como Cristo encara, Cleia. Como Ele sendo Deus, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as situações, começo, meio e fim, Alfa e Ômega, aleluia. Porque é isso que Ele é, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Entenda, mas Ele mesmo não teve começo e nem tem fim. Aí vem questões agora filosóficas, mas bíblicas. Você consegue imaginar um ser, eu estou falando muito isso por aqui, mas você consegue imaginar um ser que não teve início? Você consegue imaginar um ser que é atemporal, ele existe antes do próprio tempo? Esse é o nosso Deus. Como diria o grande filósofo Chicó, eu não sei, só sei que é assim. Eu não sei como é que é isso. Mas esse é o nosso Deus, o Senhor, que resolve se materializar, se encarnar em homem, Cristo Jesus, e Deus ao mesmo tempo. Senhor de toda a criação. Ele está dizendo para os discípulos, Ele está dizendo para você: creiam em mim, confiem em mim. Aí agora, parece que tem um nada a ver de Jesus, nada a ver. O verso 2 parece um nada a ver, tipo assim, imagine, você tem um amigo nada a ver? Quem tem aqui um amigo nada a ver? Vou dizer porque você é um amigo nada a ver. Receita de bolo. Sim, tu bota 2 ovos, 3 colheres de farinha, meia banana amassada, uma pitada de canela assim, repita aí. A pergunta assim, o outro lado assim. Sim, qual é a camisa de festa de sábado? Aquele amigo que nada a ver, me pergunta, depois eu concordo, na hora, nada, que camisa, que sábado? Parece que Jesus vai dar um nada a ver aqui. Olha só o verso 2. Ele está falando de angústia, ele está falando, fique tranquilo, creia em mim, de repente ele fala assim, ó: na casa do meu pai tem muita morada. Nada a ver. Que papo é esse? Poxa, na casa do meu pai tem morada, eu estou angustiado. Poxa, não parece nada a ver? Mas deixa eu lhe explicar, que não é nada a ver, é tudo a ver já. Ele está dizendo, Basti, irmã Vani, Fátima, Zelma, olha o que ele está dizendo assim, ó: nessa vida, vocês vão e poderão passar por tudo isso. Porque crer em mim não assegura livramento de aflições, de problemas de Eliseu, de problemas do casamento, de enfermidade, nada disso. Vocês podem vir a passar por tudo isso. Mas eu quero garantir para vocês, e eu sou Deus e estou garantindo, que um dia, na casa do meu pai, tudo isso vai passar.
Glória a Deus. Aleluia. Isso é o que significa esse versículo 2 aqui. Porque às vezes a gente tem a noite escura da alma. Às vezes o choro dura mais do que uma noite, não é verdade? Talvez com você já faz alguns meses. Talvez com você já faz alguns anos. Mas eu quero lhe assegurar pelas palavras de Jesus. Haverá um dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, tudo isso vai passar. Agora, por que alguns estão tão angustiados? Sabe por quê? Uma possibilidade. Alguns estão vivendo em agonia e angústias, porque estão fazendo desta vida, deste tempo, apenas um ambiente para juntar coisas, ganhar mais dinheiro, ter mais títulos, comprar mais coisas, na tentativa de assegurar um futuro que talvez nunca chegue. Perceba se não é o motivo da angústia de muitos, não é isso? Falava com uma pessoa ontem, e a proposta maravilhosa para ir trabalhar em outra cidade, pertinho daqui, Recife. A proposta é excelente. Tipo assim, cheque em branco. Você vai ser o cara, cheque em branco. E esse rapaz, na conversa de ontem, ele disse: mas eu tomei uma decisão, pastor, eu não vou não. Pastor, o que eu ganho, tá bom. Eu tenho o que eu quero, eu vivo como eu quero. Eu vou ganhar mais lá, talvez bem mais. Mas pastor, eu vou passar uma semana sem ver minhas crianças. Eu vou ficar longe da minha esposa. Eu vou ganhar mais. E eu achei aquilo um agir de Deus na vida de alguém que é um empresário. Isso é um agir de Deus, cara. Porque resoluções como essas são muito corajosas. Aí eu perguntei, eu diria exatamente o oposto se a sua empresa tivesse maus lençóis, se você estivesse comprometendo a saúde da sua família. Eu dizia, vá e leve a sua casa. Mas não é o caso dessa pessoa. Era aquela proposta maravilhosa que ia destruir a família. Engraçado que eu falava com a esposa dele trabalhou num grande banco em um determinado momento da vida, e o banco fechava o hotel, né, e promovia festas para os funcionários, né, nas convenções e tal. E essa pessoa, casada já, né, com vínculos cristãos muito fortes ainda, não estava bem firme na igreja, mas foi criado no Evangelho. E ela não ia para essa festividade, e um dos gerentes dela, assim, reservadamente, disse para ela: você não vai crescer na empresa, porque você gosta muito da família. Mas não é assim que famílias estão se acabando, porque pessoas querem juntar coisas, juntar dinheiro para um futuro que talvez não chegue. Você já escutou o discurso, né? Não, estou fazendo, não, esforçando, estou juntando um dinheirinho para quando a doença chegar. Poxa, eu ajudo dinheiro para viajar. Tem um cofrinho, olha, meu cofrinho está pesado. Eu junto moedinha para viajar. Eu não penso em doença não, Jesus. Poxa, juntar dinheiro para doença? Mas aprendi, não, Jesus, toda doença. Oxê, sério, gente? Quem já ouviu esse discurso aqui? Juntar um dinheirinho. Eu ajudo dinheiro para viajar. Se no meio do caminho, porque pode aparecer uma doença, ele gasta com a doença. Então muda o pensamento, pelo amor de Deus. Juntar dinheiro para a doença? Está repreendido. Muitos estão apostando num futuro que nunca chega, estão acabando com sua saúde. E é engraçado que a pessoa me falava isso: pastor, e minha saúde, hein? Eu quero viver, pastor. Muitos estão doentes, família destruída, casamento mal,
Porque estão apostando num futuro que não vai chegar, que talvez não chegue. Porque amanhã, como nós sabemos, amanhã não existe. Alguém consegue? Alguém está comendo amanhã aqui? Quem está comendo amanhã? Comendo amanhã. Quem está comendo amanhã? Você pode até pensar em comer alguma coisa amanhã. Uma tapioquinha de manhã com queijo ou glória. Talvez pensou, mas ninguém consegue materializar isso. Por isso que Jesus também, em um dado momento em Mateus, vai dizer: não andeis aperreados por coisa alguma. Não andeis em demasia aperreados, assobabados por coisa alguma. São as palavras de Jesus, meus irmãos. Mas qual é o meu problema? É que eu não creio nessas palavras. Porque Jesus para mim é só um guru que me ajuda. Eu peço uma força. Ele é Deus, sabe o que diz. E Ele está dizendo: creiam em mim. Porque observe um homem que teve tudo o que os seus olhos viram e tudo o que o seu coração desejou. Quem é esse homem na Bíblia? Salomão. Olha, gente, imagina isso aqui. Salomão disse: eu tive tudo que os meus olhos viram. Eu não me privei de nenhum desejo que eu quis. Só de mulher o homem tinha mais de 1000. Mais uma carinha feia. Você começou com Mas sabe, no final da vida, o que é que Salomão diz, meus irmãos? Ele diz: eu vi que tudo isso é vaidade e correr. Eu vou nordestinar para a gente. Correr atrás do vento é uma palavra bonita para doido. É sério. Essa é literalmente, viu no texto lá, no hebraico lá é doido. O que Salomão disse, que o que ele fez, e o que ele via as pessoas fazendo à sua volta, porque ele teve mais de 1000 mulheres, ele foi o homem mais rico da sua época, ele foi o homem mais sábio da sua época, o nome dele era o mais alto da sua época, ele era o rei mais respeitado da sua época. Ele está dizendo: tudo isso que eu vivi, que eu vejo outros viverem agora, é vaidade e é doidiça. É correr atrás do vento. Um louco exercício de vaidade. Mas quando nós nos lembramos das promessas de que Jesus vai voltar e nos levar para a casa do Pai, um diagnóstico, o mesmo que eu fiz no primeiro curso. Se há 50 anos eu dissesse o que eu disse agora, nós teríamos explodido em glória. Mas eu só ouvi o grave da voz de Jason. Mas há 50 anos, sabe qual seria a nossa reação quando eu dissesse? Mas quando nós nos lembramos da promessa que Jesus vai voltar e nos levará para a casa do Pai, há 50 anos a igreja explodiria. Um diagnóstico precisa ser feito. Porque é só lá, na casa do Pai, no lugar que Ele foi preparar, que nós saberemos o real significado da vida, o sentido da vida. E segundo um documento antigo da igreja, um catecismo de Westminster, vai dizer que o sentido da vida, o fim de todo homem, é conhecer a Deus e gozá-lo para todo sempre. Glória a Deus. Se eu não vivo uma vida pensando no céu, o mundanismo já me abraçou. Se nas dificuldades, nos problemas que eu tenho, eu não recorro a Cristo, nas infinitas possibilidades que existem em Cristo, é porque o mundanismo já me abraçou.
O fim de todo homem é conhecê-lo. A maior felicidade de um homem é conhecer o seu Deus. A maior certeza de um homem é saber que o seu Deus o levará para o céu. E nós estamos, meus irmãos, às vezes tão mundanizados, que estamos vivendo como qualquer um outro vive, sem conhecer Jesus. Essas promessas não dizem mais nada. Um dia iremos para o céu, irmãos. Vai. Há 50 anos, a igreja, menina, era tanta gente orando em língua, era tanto lavachura. Era uma bênção. Era tanto. Era. De Deus, de bênção. Terreno até é bom. Mas hoje a nossa espiritualidade está virando conceito. A fé está ficando empacotada, conceitual. E parece que as manifestações de glória, aleluia, alegria, nossa, são características do povo de Deus. Agora não cabe, não é o momento. O que é isso que está acontecendo? Verso 6. Por que estamos angustiados? Vimos as angústias, vimos as situações que nos angustiam. Agora, qual é a razão plena pela qual estamos angustiados, já estamos caminhando para o fim? Tiago, meu filho, é aí o verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos angustiados, ou nos angustiando, ou enjaulados, porque nós não sabemos quem de fato é Jesus. Nós não o conhecemos. A gente carrega a Bíblia no smartphone. A gente, como você, talvez alguns como eu, que tem dezenas de Bíblias. A gente tem TVs inteiras que são de igrejas. Tem rádios evangélicas. Tem todo um mundo e um mercado gospel. Mas nós não conhecemos Jesus. O motivo de tudo isso a gente não conhece. E por nós não conhecermos Ele, não crermos nele de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa vida, as angústias do tempo presente têm acabado com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com as certezas da palavra de Deus que são eternas. Meus amados irmãos, Ele não é uma opção, não, irmão. Ele não é mais uma opção. Ele não é uma possibilidade de verdade. Ele não é mais uma rota em tantos caminhos que o nosso mundo apresenta. Em suas palavras, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E desconhecer isto é viver na angústia, é viver na prisão do eu, é viver abraçando o mundanismo, é desprezar as Escrituras, é desprezar os valores. E é assim que muitos de nós estamos vivendo. Pessoas pensam que toda religião é boa. Já ouviu isso, né? Não, o negócio é ter espiritualidade. O negócio é ser. Todos os caminhos levam a. Todo caminho leva a Deus. Não, tem que ser assim, tem que ter uma fé, uma religiosidade. Todos os caminhos levam a Deus. Quer ver outra coisa que as pessoas dizem? Meu coração é bom. Sou pessoa boa, mas eu sou bom. Eu bom mais. Eu sou tão bom que, olha, preciso estar em igreja. Porque você sabe, igreja é só tão boa que essa pessoa é.
Sou uma pessoa honesta. Rapaz, eu sigo a tradição, né? Para Deus, eu sou uma pessoa boa, sincera. Às vezes é mais educado, né? É sincera. Sincera e honesta. E eu sigo uma tradição da religião da minha família. Não são poucos que pensam assim. Mas eu quero adverti-los. Nenhum ato de bondade nossa, nenhuma tradição religiosa nossa, ou sinceridade do nosso coração, nos levará a Deus. Nem tampouco nos reconciliará a Ele. Porque Jesus, e apenas Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus é a porta do céu. E foi Jesus, e não Maria, Pedro ou João, que tomou o lugar que era meu na cruz. Foi Jesus. É por isso que não é a nossa amada irmã Maria, mãe do nosso Senhor. É por isso que não é o nosso amado irmão apóstolo Paulo, o irmão apóstolo Pedro. Quem tomou e se fez maldito no meu lugar na cruz foi Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho que me leva para o céu. Por isso Ele está dizendo, creiam em mim. Ele está dizendo, eu estou dando razões para vocês crerem plenamente em mim. Eu sou o único caminho. Eu não sou mais uma possibilidade filosófica. Eu não sou mais uma possibilidade ideológica. Eu sou a verdade. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que para o homem parece certo, mas no final conduzem à morte. Mas Jesus é a estrada segura, que tanto garante o caminhar reto aqui, mas também uma estrada para o céu. Sendo Ele a verdade, como é que isso é encarado num mundo de tanta relatividade? Porque tudo, absolutamente tudo é relativo. Inclusive hoje a sexualidade é relativa, né? Sabia que hoje a sexualidade é relativa, né? Eu fico imaginando um óculos. E um óculos decide: eu sou relógio. Eu sou relógio, porque eu decido ser relógio. Não me chame de óculos, você é preso. Sou relógio. No mundo de tanto relativismo, onde as pessoas não acreditam mais em uma verdade absoluta, em um mundo onde cada um carrega a sua verdade. Eu já falei isso aqui, repito, esses festivais de música, né, na TV, eu acho legal, The Voice, eu acho muito legal, eu assisto. Mas você vê, você cantou tão bem, o que é que você quis transmitir quando você cantou essa música? Eu acaba assim, eu quis falar da minha verdade. Já viu? Aí o outro canta a mesma música, eu falei da minha verdade. É a mesma letra. Mas cada um tem a sua interpretação e a sua verdade. Então Jesus deixou de ser para esse mundo há muito a verdade absoluta. Em um mundo onde se usa a palavra de Deus para enganar pessoas. Em um mundo onde os símbolos da nossa fé são vilipendiados. Ao que diga agora a exposição do Satandé. Já fechou sua conta? Fecha. Satandé, não é Satandé mesmo, eu gostei do que o cara disse lá. Satandé. Um estímulo, sabe, a distorção da realidade, da sexualidade criada por Deus, símbolos da nossa fé, vilipendiados, em um mundo onde sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus é proibida em alguns países. Jesus se apresenta como a verdade absoluta. Por isso ele disse e continua dizendo: creiam em mim. Glória a Deus. Sou a verdade absoluta, sou a verdade plena. No meu mundo, como eu criei, óculos é óculos, relógio é relógio.
Certo é certo, errado é errado, escuro é escuro, branco é branco. Mentira é mentira, não é meia verdade, ou eu não estou mentindo, eu estou apenas ocultando. Parece conversa de advogado. Com perdão aos advogados que estão aqui. Não é desrespeito, é só a estratégia da retórica que vocês usam. Mas no mundo de Jesus, verdade é verdade, mentira é mentira. Trevas são trevas e luz é luz. Errado ainda é errado. E certo é certo. Ele não é, Felipe, mais uma possibilidade. Ele é a única. A única. A única possibilidade de transformação, a única possibilidade de libertação. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. São suas palavras. Que prisões você está vivendo? Que prisões você está vivendo? A maior prisão é do eu. É do eu mesmo, do ego. Onde eu decido como eu quero viver. Conversa antiga é essa conversa do eu decido viver, eu faço o que eu quero. Essa conversa, olha, Adão e Eva, olha. Foram expulsos lá por causa disso. Só para a gente se situar. Quem sabe você está aqui e já tentou tantas coisas, tantos lugares. Quem sabe você está aqui e já viveu tentando vários relacionamentos e nada tem adiantado. Qual é a sua possibilidade então? Crer em Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador e receber a vida eterna. Pronto. Sua vida já está selada, já está na bênção plena. E finalmente ela afirmou: eu sou a vida. E quando eu me lembro de vida, eu me lembro daquele filme, não sei por que vem à cabeça agora, A Procura da Felicidade. Porque viver é procurar felicidade. Concorda comigo? É. Você já viu uma música assim, que fez sucesso, paradas do hit internacional? Eu quero sofrer, eu quero ser infeliz. Já viu? Alguém já viu? Faz sucesso? Não tem. Eu, como um cantor, dou um bom pastor. Porque todos nós nascemos com esse propósito de buscar essa felicidade. Deus nos constituiu com esses princípios. Deus, inclusive, nos criou para sermos felizes. Mas a única maneira de sermos felizes é em Jesus, conhecendo a Deus e gozando-o para todo sempre, a vida eterna. Esse é o sentido pelo qual nós queremos felicidade. E alguns, por não conhecerem Jesus, buscam felicidade ou querem se proporcionar felicidade em tantos outros meios. E isso ocorreu porque o homem deliberadamente se afastou de Deus. Lá no Éden, Gênesis capítulo 3. E quando ele se afastou de Deus, quando ele quis conhecer o mundo pela ótica dele, sem a lente de Deus, Deus disse: vai dar certo não, vamos sair do paraíso em nome de Jesus. Mas esse homem continuou, Tiago, querendo ser feliz, porque isso já está dentro dele. Mas o que é que ele faz para ser feliz? Porque existe, inclusive, hoje uma ditadura. Eu gostei, é uma psicóloga que eu li, interessante. Existe hoje uma ditadura, André, da felicidade. A pessoa tem que estar feliz o tempo todo. Como é que você está? Estou bem. Às vezes está ruim. E ninguém diz, né? Tudo bem. Não está não, estou legal hoje não. Ixi, até de perto. É uma ditadura de ser feliz. Poxa, tem que arrebentar não, rapaz. Como é que você está? Estou legal hoje não, vai comigo. Beleza? Tranquilo, não tem nada mais. Mas existe uma ditadura. A gente tira pela tentativa de buscar felicidade em reconhecimentos selfianos. Liso sem um tostão no bolso. Casamento, cabeça, mais no Facebook. Ô pai, o mundo fantástico de Bob.
Mas isso é mínimo. Isso é só uma expressão de algo que está errado. Mas na busca por felicidade, pessoas recorrem a quê? Estão terminando já aqui. Na busca por felicidade, contentamento, alegria, as pessoas querem isso como? Drogas. O que mais? Sexo e rock and roll. Rock and Rio. Sexo, drogas, rock and roll. Dinheiro. Há quem diga Gedel. Entretenimento. Não é normal não você passar 8 capítulos daquela série. A pessoa para, ela assiste 8 capítulos de uma série do Netflix. Isso é normal não. Não é normal não. Normal não, viu? É um negocinho aí. É um negocinho. Tá desconectado. Pode conversar sobre isso outro dia, mas vou logo alertando, viu? Drogas, sexo, dinheiro, entretenimento. Aí vamos engrossar. Poder, sucesso, fama. Mas todas estas coisas sem Deus resultam em morte. Morte, só faltou usar algodãozinho. Bota agora. Morte. Morte. Porque não trazem paz. Fora de Jesus, nenhuma destas coisas leva o homem à paz. Fora de Jesus, tudo isso só conduz à escravidão. Por que pessoas saem atrás de baladas, noitadas, emprestam seus ouvidos, suas mentes a letras satânicas, sensuais, que desnigram os valores de Deus? Por quê? É o vazio de Deus. Não é incomum nós vermos hoje, ou sabermos de jovens que saem para curtir shows mundanos. Não é incomum não. Que descaradamente tais artistas blasfemam do nome de Deus, blasfemam da figura feminina. Como é que um jovem cristão empresta seus ouvidos a isso? Estou dizendo que é pecado ouvir boa música. Tem muita boa música. Tem música bonita, boa. Nós acreditamos na graça comum, que Deus se manifesta nas expressões artísticas, sim. Tem uma música daquele lá ando devagar, porque já tive pressa. Isso é papo de velho, né? Ando devagar. Não é bonita não. É muito linda aquela música. É bonita. Quem? Repreenda. Mas eu estou dizendo aqui como é que a gente empresta nossos ouvidos, nossa inteligência, inclusive, que é uma simples inteligência, a músicas que denigrem a figura de Deus, a figura da mulher, a figura dos valores que Deus estabeleceu. O que mais me surpreende são os pais que permitem coisas como estas em seus lares. E eu falo isso porque meu telhado é de vidro. O meu telhado é de vidro. Igual todo mundo aqui. Mas nós não podemos, irmãos. Enquanto pudermos, precisamos combater isso. Precisamos combater isso. E eu declaro abertamente para você, jovem que está aqui me ouvindo nessa noite, se você faz esse tipo de coisa, você está abraçando o mundanismo. Você está abraçando valores que Deus preza. Música antiga. Vou falar uma coisa que te escandalize não, mas eu me lembro de agora. Eu vou largar a casa e vou morar num bordel. É um outro nome, né? Para viver a vida inteira, rodeado, mulher. Qual é a diferença disso para o Safadão, para quem mais? Um cantor aí, um negócio desse horroroso. Que
sensualiza, que a mulher é só um objeto. Ela não tem voz, ela não tem expressão, ela só tem uma parte do corpo que nós já entendemos qual é, né? E que jovens imitam isso. Isso é uma assinte a minha inteligência, a sua. Pelo amor de Deus. Isso é uma assinte. Quer dizer que uma mulher se resume a uma determinada parte do seu corpo? Sem Jesus, os filtros da moral, da ética, dos valores, eles são retirados. E agora então tudo é relativo e permitido. E aí eu vou chocar um pouco mais você. Porque a gente passa, por exemplo, a não ver problema nisso. Inclusive o que o senhor está falando aí, pastor, não tem nada a ver. É uma visão muito retrógrada de mundo. Não vem me intelectualizar, não. Como é? Quer dizer que rasgar a Bíblia, os valores do meu Senhor, desmoralizar a criação dele no papel da mulher, reduzindo a mulher a um bolo de carne para ser comido. Eu estou errado, é? Eu estou errado, é? Tão mundanizados nós estamos, ou estamos nos tornando, que passamos a encarar com muita naturalidade, a ponto de termos cristãos nesse tipo de ambiente, ouvindo esse tipo de coisa. Sem Deus não há vida. Sem Deus não há caminho para o céu. Sem Deus não há verdade. E sem essas coisas, eu busco qualquer outra coisa para me preencher. Por quê? Porque é legal, porque é massa. Outro dia um jovem chegou para mim, pastor, eu queria fazer uma tatuagem. É pecado? Não. Não, cara. Mas vamos elaborar um pouquinho. Tu quer fazer por quê? É massa. Jesus. Jesus Cristo e a cruz, bem grande. De fato não é. E quero já adverti-los, que já preparo o meu coração, que vai ser algo muito natural, inclusive em nossa comunidade. Porque vamos deixar um aspecto que é cultural, e que para nós ainda é pecado hoje, que escandaliza, e vai passar a não ser mais um pecado cultural. Está entendendo? Mas eu quero entender as raízes desse sentimento, dessa propensão. Porque eu não vejo um mandamento dizer, farás para ti uma tatuagem com o nome Jesus. Não tem. Mas é simplesmente a expressão de pessoas que buscam autoafirmação a partir de símbolos em seus próprios corpos. Qual é a razão pelo qual você faz o que faz e se aprisiona como você se aprisiona? Qual é a razão? Só Jesus pode nos libertar de tudo isso, irmãos. Só Jesus. Só Jesus pode tirar a nossa alma da prisão. Só Ele pode libertar das drogas. Só Ele pode libertar da bebida. Só Ele pode libertar da imoralidade, da maldade, do adultério, da mentira que a sua vida se tornou ou tem se tornado. E enquanto você não crê e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados, você não terá vida e continuará na mentira desse caminho que você está percorrendo. E o final conduzirá você à morte. Por isso que ele está dizendo, Gil, creiam em mim, estejam em mim, na casa do meu Pai a morada, estejam em mim.
Na casa do meu Pai há suficiência. Na casa do meu Pai há plena provisão. Não tem miserê. Não tem fim de mês na casa do Pai. É eternidade, glória. É isso que ele está dizendo. Mas nós precisamos querê-lo de verdade. Nós precisamos ser discípulos de verdade. Nós precisamos parar de relativizar a nossa fé ou de conceituar a nossa espiritualidade dando explicações bonitas, politicamente corretas, mas que não expressam a verdade do nosso Senhor. A gente precisa parar com isso e viver o puro Evangelho, o simples Evangelho que conduz a vida eterna. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por aqueles que estão angustiados. Não faremos isso com imposição de mãos por causa do espaço aqui hoje. Mas há pessoas, quem sabe, nesse tempo de angústia. Tiago, pega o violão, por favor. Eu queria orar por você. Se você quiser colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe o que está passando. E Deus pode acalentar o seu coração. Preste atenção agora. Feche seus olhos. Eu também quero orar por aqueles que, em algum momento aqui, se perceberam na mensagem. Se perceberam na mensagem e estão assim reconhecendo: rapaz, que vacilo é esse que eu estou vivendo? Eu estou dando umas vaciladas de Jesus. Mas hoje, tocados pelo Espírito Santo, porque tudo que falamos aqui não são palavras minhas, não foram palavras minhas, são baseadas nas Escrituras Sagradas e elas para nós são caras. Se você se identificou em algum momento aqui, você tem a oportunidade de você e Deus, de falar isso para Deus. Ô Senhor, perdoe, Senhor. Estou igual aos discípulos lá, tão agoniado, tão sem propósito, que eu acabo perdendo o Senhor de vista. Porque nele há perdão, nele há paz, nele há verdadeira alegria. Você vai para o show, você toma uma cerveja, aquilo vai durar 3 horas, 2 horas. Você fuma um cigarro de maconha, vai durar quanto tempo isso? Mas em Jesus, a paz perfeita, a satisfação para a alma, a perdão para todos os pecados. E Ele nos chama para isso. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e os preparei para mim mesmo. Conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Me amarem verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu darei ao Pai, Ele vos dará o Consolador.
Senhor. Deus e Pai, Glória a Deus. encontra aquele, Senhor, aquela que estão em um dia de angústia, um tempo de angústia, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, gere o crer necessário, a confiança necessária, para fazê-lo entender que o Senhor não está alheio a essa situação que ele está vivendo, Pai. Abençoe meu irmão, traga paz ao seu coração, mesmo em meio a esse tempo de luta, de dor, quem sabe, Pai. Pai, também aquele ou aquela que hoje se encontrou na mensagem a um dado momento, o Senhor falou ao coração, a alma estremeceu em um certo sentido, alguns até como uma revolta, outros com nada a ver, mas o Senhor falou aos corações. Senhor, gere o temor e o profundo desejo do arrependimento, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, leva-nos debaixo da Tua graça e paz aos nossos lares. Leva-nos guiados pelo Teu Santo Espírito. E ao chegarmos em nosso lar, a Tua paz já esteja nos aguardando, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vá na paz de Cristo Jesus. Boa noite. Boa noite a todos.